Sabe o que pode ser ainda pior do que um flare-up? Um flare-up na sua sogra. Brincadeiras à parte, essa é uma história verídica, aconteceu comigo, questão mais ou menos aí de próximo de uns 20 anos atrás. E eu vou compartilhar com você exatamente porque hoje eu consigo olhar para aquele quadro e identificar, né, o que eu fiz e que possivelmente levou à ocorrência desse flare-up e o que a gente pode fazer de diferente para não passar por essa saia para lá de justa, né? Porque já tem uma saia justa quando o paciente é um paciente ali sem nenhum outro vínculo com você. Agora com um vínculo familiar ali no momento, né? Na verdade não era efetivamente a minha sogra, assim, mas naquele momento era a mãe da pessoa com a qual eu estava me relacionando. Então eu fazia parte ali, né, da convivência familiar, aquela proximidade toda, que alguns colegas podem até colocar aqui, né? E falar assim, poxa, isso daí já é um fator de risco suficiente, né? Existe essa brincadeira mesmo da gente, quando atende alguém com uma proximidade muito grande, disso já favorecer ou facilitar a ocorrência aí de alguma complicação, o que claramente, né, não é verdade, mas a gente deixa essa terceira opção ali, né, essa terceira variável ali pendente, verdadeira ou não, e vamos falar de outras duas variáveis que sim, com certeza, eu sabendo o que eu fiz lá na época, porque foi muito marcante, inclusive naquele momento eu rever os meus passos, o que eu fiz aqui para ter acontecido isso, poxa vida, eu fiz tudo certo, como que ela estava bem, era um premolar inferior, um dente 35, se eu bem me lembro, né, foi pouco marcante o episódio para mim, um dente 35, 34, 35, com necrose pulpar e com uma dor assim ali quase num quadro de pericementite, que já é logicamente um quadro, né, um pouco mais agudo ou em processo já de uma agudização, e isso, guarda isso aí na sua mente, e que eu fiz a intervenção ali de urgência, ou seja, fiz uma primeira fase que na época o que eu utilizava para fazer esse preparo, essa instrumentação, eu fazia instrumentação manual, né, associado a um crown down de gate, certo? Muito bem. E aí, nessa situação de urgência, e dentro do minha bagagem, meu conhecimento na época, falei, bom, vou fazer aqui o tal do crown down de gates, que eu já descontamino o que? Terço cervical e médio, e aí na próxima sessão eu simplesmente, né, finalizo o preparo, que ela já vai estar fora do quadro agudo e tudo mais. Tudo bem, a ideia é válida, no entanto, a execução, né, ainda faltava alguma coisa ali de bagagem para eu poder executar de uma forma melhor e preventiva, no sentido de não causar esse processo de flare-up logo na sequência. E foi o seguinte, uma das coisas que eu já de cara falo para você que eu pequei foi na irrigação. Meu protocolo de irrigação na época não tinha nada a ver, né, ou muito pouco a ver com o protocolo de irrigação que eu executo hoje. Inclusive, esse atendimento foi feito num consultório onde eu atendia com hipoclorito. Né? Hipoclorito ali 1% na época, e a irrigação com aquele cuidado todo, aquele receio, aquele medo todo, né, de colocar ali muito volume de hipoclorito, enfim, ou de colocar ali como se estivesse enxaguando mesmo o canal entre as trocas de lima ou entre as trocas de gates, e aquilo ali extravasar e causar um acidente, né? Então, acabava se pecando, né, no protocolo de irrigação, e esse é um dos grandes motivos de um flare-up, tá? A falta, o pecado total no protocolo de irrigação, especialmente entre as trocas de instrumento, tá? Porque tá ok você colocar a substância química auxiliar na hora que você está trabalhando no canal, e era exatamente isso que eu fazia. No entanto, entre as trocas, com tudo aquilo de raspa de dentina que foi sendo produzida, não houve uma lavagem suficiente. Então você imagina, na época, fazendo um crown down de gates, ali gates 4, 3 e 2, o tanto de raspa de dentina contaminada que foi produzida ali. E como não havia essa eficácia, eficiência nesse protocolo de irrigação entre as trocas de instrumentos, usando uma solução irrigadora, como eu faço hoje o uso do soro fisiológico para isso, 5 ml de soro a cada troca de instrumento, cada gates que vinha na sequência, com certeza, tinha um pouquinho ali de raspa de dentina, contaminadíssima, né, no caso de necrose, como eu já falei, e aquela própria gates que vinha na sequência, né, aquele instrumento subsequente, acabava empurrando isso, né, como se fosse um tampão ali, e fazendo um êmbolo, na verdade, e empurrando, extruindo, eu imagino o quanto de debris contaminados para aquele periápice que estava assim, ó, extremamente à flor da pele. E aí, terminado então esse crown down de gates,
né, pecando nesse processo de irrigação, esperado, né, já hoje olhando para isso, eu falo, devia ter feito mais segmentado, né, mais devagar esse crown down de gates, além do processo de irrigação, fazendo sempre um procedimento de recapitulação, porque a recapitulação exatamente também ela ajuda a deslocar aquele tampão. Vamos lá, você usou a gates ali, forma aquele tampãozinho de dentina contaminado no final. Não é só irrigar, né, mas irriga. Se você trabalha com clorexidina 2% gel, que é o que eu trabalho hoje, que é o que eu te orientaria a usar hoje como substância química, esses debris eles ficam mais suspensos, né, ali dentro do canal. Ficam suspensos por conta do gel, tá? Não é a clorexidina em si, mas é a forma gel. No entanto, se você usa hipoclorito, essas raspas estão mais ali sedimentadas naquela luz de canal. Então você passar um instrumento de recapitulação, que é 1 milímetro além só da onde você foi com esse instrumento anterior, já vai ajudar, né, a desfazer ali aquela compactação de raspas de dentina contaminadas, e daí quando você irrigar com essa solução irrigadora, isso tende a sair de uma maneira mais eficaz, certo? Então, irrigação, recapitulação, e vou falar um outro ponto aí, além dessas duas variáveis super importantes, mas que hoje, olhando para trás, também seria algo, uma conversa diferente que eu teria tido com ela no final da consulta. Ah, só um detalhe, outra coisa, lembrando agora, medicação intracanal que eu usei, foi hidróxido de cálcio, manipulado ali com soro fisiológico, e coloquei medicação sem dó dentro do canal. Não, vai ser bom colocar isso tudo de hidróxido de cálcio. Meu Deus, aí a gente tem uma extrusão, né, de material contaminado de uma região apical que eu não havia instrumentado, certo? E aquilo ali foi tudo sendo jogado, né, pelo êmbolo que a própria medicação com hidróxido de cálcio forma, e aí piora um pouco mais a situação. Bem, e uma coisa, né, que eu teria falado, então, nesse ponto da comunicação final com ela, naquele período, e que foi também algo que eu pequei, foi em não falar da possibilidade de agudização, ainda que fosse um processo já em andamento, não por conta de um flare-up que eu causei, mas como ela estava já num quadro ali praticamente de uma pericementite instalada, aquilo ali, vamos combinar que o que está fora do canal a gente não tem acesso naquele momento, né? Não pelo menos por essa via. Tudo bem, se drenou alguma coisa via canal, tudo bem, mas não necessariamente a gente tem acesso. Então ali na região apical daquele dente, né, a região periapical, poderia já estar se formando um abscesso intraósseo. Então como que eu vou, né, conseguir paralisar isso daí? Depende de muitos fatores, de localização de microbiota, de própria resistência da paciente, do organismo da paciente. Então é preciso que eu faça uma comunicação assertiva. Hoje eu teria falado, olha, gente, você está aqui nesse processo, o que estava dentro do canal eu já limpei, mas o que está fora, né, o que estava fora aqui, pode ser que essa infecção ela continue ainda o curso e que você possa até ter um inchaço, né? Qual que seria a continuação desse curso? Seria o desenvolvimento mesmo, evolução aí para um quadro de abscesso. E se isso acontecer, você já me liga, entra em contato, a gente marca uma nova consulta, se for o caso, para eu fazer algum outro procedimento que também seja necessário. Vocês veem como muda bastante de figura, né? Como 20 anos e muita cabeçada e também muito estudo, muito investimento, muito correr atrás, e muito também, muita bagagem clínica, científica e observação mesmo dos fatos podem mudar, né, como a gente identifica os problemas e quais são as soluções que a gente pode trazer. Por isso que eu estou compartilhando isso aqui com você, tá certo? Espero que possa te ajudar aí nos seus casos. E se você quer aprender ainda mais e saber ainda mais como evitar flare-up, né, bater da mesma forma que eu olho para aquele meu ponto, né, 20 anos atrás, e consigo hoje destrinchar, né, mesmo que dessa distância toda, o que aconteceu ali, o que eu tenho que fazer diferente, né, eu consigo ajudar também muitos dos meus alunos que simplesmente me contam, né, como é que eles fazem o canal e eles acham que o problema é ali num ponto, às vezes é um protocolo de preparo, ou é uma lima que está usando ou está deixando de usar, e nem sempre, né, esse diagnóstico é tão simples. Alguém olhando de fora, uma bagagem muito grande, experiência muito grande, em identificar esses pontos e depois conseguir ensinar como fazer melhor, você pode contar comigo. Se inscreve no nosso curso de controle de dor em endodontia, original Endolovers. O link está na descrição aqui desse vídeo. Eu vou ficar bastante feliz em poder te ajudar de uma maneira ainda melhor, né? Para você não ter que ficar a toda hora aqui
né, buscando às vezes um vídeo no outro. Lógico que a gente está aqui para ajudar, mas se você está querendo otimizar o seu tempo mesmo, né, que a gente sabe que uma das coisas que dinheiro não compra realmente é tempo, né, não tem preço. Então, se você quer otimizar o seu tempo e começar a fazer sem Donuti é melhor, te convido a fazer a inscrição aqui o mais breve possível e eu te encontro lá na área de membros para a gente poder atuar aí de maneira muito mais próxima no seu dia a dia, tá certo? Um grande abraço, um grande beijo, a gente se vê na próxima.